Ó, página 118. Hoje, galera. Hoje não. Hoje a gente inicia a discussão. Nesse capítulo, o bicho pega. Certo? Esse o pau quebra. Por quê? Porque é considerado o movimento mais revolucionário. Peraí só um minutinho, deixa eu fechar uma janela aqui. Prontinho. Opa. Seguinte, galera. Todos me ouvindo bem, né? Preciso pôr fone, tá de boa, né? Tá, seguinte. Esse episódio que a gente começa hoje, capítulo 7, tá aí, ó, página 118 para vocês, beleza? Estão conseguindo ver essa imagem aí? Se liga que essa pintura é sinistra. Certo? Não escutei nada. Oi? Página 118. Obrigada. De nada. Ô, Pedro, Diga. quem é que é esse cara de branco aqui? Esse aqui, ó. Esse aí é um jacobino. Achei que A ele era pessoa, Rafa, eu não vou saber dizer quem é. Eu sei de qual grupo ele pertence, que é o que a gente discute hoje. Certo? E por que eu quero... Os colegas acabaram de entrar. Olha só. Por que eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção nessa aula? A gente não termina esse capítulo hoje, a gente ainda passa muitas questões aqui, beleza? Porque de toda a matéria do 8º ano, vocês só entendem ela se vocês sacarem esse capítulo 7, certo? Vocês observaram aí que além da pintura, tem uma linha do tempo? Vocês estão sacando isso? Olha só. E nessa linha do tempo, o que ela está informando para a gente? Os períodos da história, certo? Tem aí pré-história, tem idade antiga, tem idade média, idade moderna. E a gente começa hoje a estudar sobre o período da história contemporânea. E o que significa a história contemporânea? É o mesmo período que a gente vive hoje. A fase em que nós estamos na história é a fase contemporânea. Beleza? E qual é o detalhe? O episódio que a gente começa a estudar aqui, né? Esse episódio da Revolução Francesa, ele é o início dessa fase. Sacou? Ele é o que vai começar a idade contemporânea. E o que é o marco, né? E lembrando, vocês já fizeram uma linha do tempo para mim lá no 7º ano e tudo mais, mas o que é um marco histórico? É um acontecimento tão grande, mas um acontecimento tão grande, ele é tão radical, radical no sentido de ele muda tanta coisa, que a gente olha para a história e fala o seguinte, mano, existe um tempo antes disso acontecer e tudo que veio depois mudou. Sacou? Por exemplo, nós estamos passando por uma fase de mudança, tá? E coronavírus. Imagina que a partir de agora, tudo na nossa vida mude. Saca? Mudou tudo. Mudou o jeito da gente se relacionar, mudou o jeito da gente ir para a escola, mudou o jeito da gente trabalhar, da gente se alimentar, da gente comprar, enfim, tudo, mudou tudo. A gente pode falar que o coronavírus ele foi um marco na nossa história? Pode.
Sacou? O episódio da Revolução Francesa, ele é tão grande, né? Ele muda tanta coisa que ele vai criar uma outra era. Sacou? Ele vai ser o final da Idade Moderna e o início da fase contemporânea. E só para vocês entenderem, tanto que isso daqui é sério. Esse episódio, ele vai acontecer há mais de 200 anos atrás. Mais de 200 anos atrás, até hoje, por mais que as coisas tenham mudado, porque mudou tecnologia, mudou meio de transporte, mudou comunicação, mudou o jeito que a gente se alimenta, o jeito que a gente viaja, o jeito que a gente estuda, enfim. Tudo isso se altera, né? Nesses 200 anos. Mas o que eu queria que vocês sacassem? A ideia, né, o estilo de vida que começou na França nessa revolução, a gente vive ela até hoje. Sacou? Por isso que, mesmo 200 anos depois da Revolução Francesa, a gente está fazendo parte da mesma era. Porque o que os franceses começaram, né, essa revolução que vai mudar tudo na França, vai ser a base para a nossa vida hoje. Sacou? Então a gente vive esse mesmo período, apesar das diferenças. E aí, o que eu quero que você saque? Por favor, apostila, para quem foi chegando depois. Módulo 7, capítulo 7. Eu preciso que vocês observem bem a página 118. Certo? Olha essa pintura, galera, que essa pintura é linda. É linda, é linda, é linda. Hoje, eu não entro nesse detalhe, porque eu vou comentar dela na quinta-feira. Hoje a gente vai começar a entender isso, certo? Vamos lá. Esses franceses, eles tinham de toda a Europa o rei mais poderoso. Todo mundo tá lembrado do Luís XIV? O menininho lá, todo... Eu acho que foi a apostila 1, não foi? Que a gente viu as características dele, né? Do patrimonialismo, ele era o Estado, a figura dele sendo representada para tudo. Enfim, o rei da França, ele era considerado o rei mais poderoso da Europa. Todos os reis da Europa se inspiravam no rei da França. É ele que dita a moda, é ele que dita o costume, é ele que dita como é que os reis devem se comportar, como é que deve ser feito um palácio, como é que se deve governar. Tudo. Eu preciso que isso fique claro para vocês. Tudo nesse período é inspirado na França. Sacou? Eles são um modelo. Hoje em dia, só para vocês entenderem um pouquinho essa questão da influência, a nossa cultura e o nosso estilo de vida, ele é muito ligado aos Estados Unidos, né? Ou seja, os norte-americanos, eles são os nossos exemplos. O que deixa eu ver, fala uma celebridade do Instagram famosa aí dos Estados Unidos. A Kardashian. Vocês acompanham isso? Não acompanho nada, não conheço nenhum famoso. Nem eu. Kardashian, né? Ô, Giovana, mas nunca nem ouviu falar nessas Kardashian? As moças esquisitas que não fazem nada, ficam o dia inteiro no Instagram. Não, já ouvi falar, mas não acompanho. Tá, perfeito. Mas qual que é o problema do não acompanhar? É porque a gente acha que não acompanha, mas na verdade a gente é influenciado por isso sem saber. Sacou? Como assim? Por exemplo, só para vocês entenderem o que é a inspiração, o que é o exemplo. Quando a gente tem uma figura dessa muito celebridade, muito famosa, usando um produto, e a Kardashian aparece lá com um lenço novo. Ô, Rafa, não é para você ficar mexendo no Instagram procurando ela, não. Prestar atenção.
Se liga. Foca. Quando uma Kardashian dessa aparece com um lenço, se ela postar uma foto agora no Instagram, de repente todas as vitrines de loja da cidade vão trocar o manequim e colocar um lenço parecido. Por quê? Porque foi inspirado por uma celebridade dessa. Lá, tá vendo, Ti? O Neymar apareceu de touquinha estilosa no Instagram dele. Certo? Pronto. Sacou? Meninos, eu acho que vocês vão lembrar. Isso na verdade para todo mundo. Copa de 2018. Neymar de cabelo moicano. O que aconteceu com o cabelo dos meninos de toda a Nepomuceno? Todo mundo tinha o mesmo cabelo. Sabe? Por quê? Porque tem uma inspiração e tem um modelo de quem a gente reconhece como celebridade, como alguém importante. Né? Se o Gabigol tá fazendo lá mexidinha de pescoço, o outro fazendo esticadinha, pronto. Vocês vão sair em foto fazendo o quê? Algo que inspire, né? E que seja o exemplo dessa celebridade, dessa personalidade. Para a Europa desse período, para a Europa do século XVIII, a pessoa que inspira todo mundo são os reis da França, que não é só um, são todos eles. Todo rei da França é o que todo mundo quer ser. Os reis da França são os influencers agora. Total. Parece brincadeira, mas sabe aquelas pinturas, aqueles quadros que a gente viu do Luís XIV, dele andando no cavalo, dele de criança, dele com aquelas mantas todas? Todas aquelas pinturas, elas são feitas e elas são vendidas, né? Elas são levadas para a Europa inteira. Por quê? Porque, de repente, o rei de Portugal quer um quadro. E aí, qual que é a pose que o rei de Portugal vai fazer na pintura? Igualzinha do Luís XIV. Igual os boca aberta faz lá o trequinho do... Qual que é a pose da Kardashian? Por que faz bico, galera? Nossa, se alguém tiver printado essa tela, eu tô perdido. Gravando, depois eu ponho no YouTube printar. Não vai ter nada disso. Por que tem um monte de boca aberta que vai tirar foto e me faz bico de pato? Quem é que começou com essa mania de fazer biquinho? Essas bobagens. Bobagem não, vida de vocês, né? Quem é que começou com essa coisa, negócio do... Alguém tem que ter começado. Aí vai tirar foto, todo mundo faz isso. Certo? Só que isso é atual. Certo? Para esse período do século XVIII, a figura que é a inspiração, né, o modelo que todo mundo vai copiar, são os reis da França. O jeito que o palácio dele é decorado, o jeito que a roupa dele, o jeito que ele sai na pintura, o jeito que ele dá a festa, o jeito que ele governa, tudo isso é um modelo. E o que eu estou fortalecendo, o que eu quero que fique bastante claro aqui, é porque esse episódio, essa Revolução Francesa, o que ela vai fazer é combater esse rei. Já vou adiantar isso. Né? O nosso grande assunto desse capítulo, que muda tudo, vai ser a queda do rei da França. E por que isso daqui é marcante? E por que isso daqui muda o mundo inteiro? O mundo inteiro, esse episódio. Porque quando os franceses se revoltarem, quando os franceses fizerem protesto, manifestação e derrubarem o rei, não vai ser um negócio pequeno, sacou? Eles vão estar lutando contra o maior rei da Europa. E na hora que o maior rei da Europa cair, na hora que o povo conseguir controlar esse rei, o maior exemplo, a minha pergunta é: o rei de Portugal vai ficar com medo do seu povo? Ou não? Lógico. Sacou? O rei da Espanha vai ficar com medo do seu povo
ou não? O rei da Áustria, os governantes da Rússia, o governo da Holanda, ou seja, se o maior rei, o mais poderoso, o mais influencer, o que todo mundo quer ser o igual, o que todo mundo segue, o que todo mundo se inspira, o cara mais forte da Europa caiu, o povo derrubou esse cara. O resto vai de casa. Ô Giovana, o que o povo o que um rei de um país que ele não é tão forte pensa? Fudeu, tô perdido, sacou? Porque se o cara que é o maior modelo foi derrubado, imagina eu que não sou tão forte igual ele, o que eu vou fazer? Sacou? Então, o que essa revolução vai fazer é mudar o mundo nesse sentido. No sentido de que, a partir desse episódio, né, a partir desse movimento, os reis vão ser questionados. Ah, mas peraí. A Inglaterra já controlou o rei antes. Os Estados Unidos já ficaram livres de um rei antes. Foi a nossa aula de quinta-feira, não foi? A independência dos Estados Unidos, ou seja, ninguém mais governa os Estados Unidos. Sacou? Por que o da França é o maior exemplo? De novo, porque a França ela é literalmente o exemplo. Na hora que a Inglaterra controla o rei, que é a Revolução Inglesa, vocês lembram lá dos parlamento contra os Stuarts, né? Na hora que a Inglaterra faz isso, faz a Revolução Inglesa e o povo controla o rei, todo mundo olha e fala o seguinte: ah, bacana, legal, ó, perigoso. Mas, né, a Inglaterra sempre foi aquela ilhazinha lá, eles nunca se envolveram com ninguém, um caso todo diferente, enfim. Ninguém liga, e os ingleses lá virando potência. Depois a gente volta na Inglaterra. Na Inglaterra lá, o lance é, na hora que o maior exemplo muda, na hora que o cara que é o influencer de todo mundo cai, aí todo mundo arregala o olho e fala assim, opa, peraí, alguma coisa aconteceu. A mudança é mais séria, certo? E essa mudança, na hora que ela acontece, ela inspira todo mundo. Porque tá lá o povo em Portugal. E é isso que a gente vai focar na aula de hoje. O porquê que isso acontece na França. Mas só para vocês sacarem. Tá lá um povo em Portugal. Olha e fala o seguinte, mano, se o povo da França conseguiu, com spoiler ou sem spoiler, hein? Sem spoiler, deixa para depois. Se o povo da França conseguiu fazer alguma coisa com o rei, eu também posso fazer com o rei de Portugal. Porque o rei de Portugal é um banana. Sacou? E o rei da França, que é o astro dos astros, o rei Sol, foi derrubado, nós de Portugal também conseguimos derrubar o nosso rei. Nós da Espanha também conseguimos fazer isso. Nós da Áustria também, enfim. Sacou? Então, o caso da França, ele vai se tornar o grande exemplo, o grande modelo, e é por isso que, dando certo essa revolução, né, o caso da monarquia francesa caindo e o povo tomando poder na França, ela muda tudo. Guarda essa pintura, certo? Guarda essa imagem. Ô, Rafa, não é pra ficar fazendo bico, não. Porco. Guarda essa pintura, porque eu volto a falar dela na quinta-feira, beleza? Ela vai ser o marco, ela vai ser o episódio maravilhoso. Vem comigo. 120, abram assim, ó, abram as duas páginas ao mesmo tempo. Nossa, que bonito a cara dessa página. Nossa, que homem feio, meu Deus. Não, os homens é tudo feio, mas a... Ele tá parecendo uma ovelha. Um
cara de baiacu, olha. Mesma coisa. Seguinte. Eu preciso que vocês saquem aqui o jeito que a França vive, o jeito que os franceses viviam. E o jeito que a gente dá nome para isso, né? Esse estilo de sociedade, ele é chamado de sociedade de estados. Uma sociedade estamental. Eu já vou pedir para vocês grifarem isso, sabe por quê? Porque é o tipo de palavra que eu gosto de colocar na prova. E se a gente estivesse na aula presencial, na hora da prova, ia ter 30. Tem quantas pessoas na sala? 17. Tá. 17 comigo, né? Ia chegar na hora da prova, ia ter 45 pessoas me perguntando o que significa estamento, o que é estamental. Tio, não tô... Então, uma palavra que eu gosto de usar, certo? O que é uma sociedade estamental? Ela é uma sociedade de estados. E no caso da França, existem 3 estados. É aquela mesma pirâmide da Idade Média. Vocês estão lembrados lá a pirâmidezinha da Idade Média? Primeiro, clero, nobreza e camponeses. Aqui é a mesma coisa. Cada categoria daquela é um estado, certo? Primeiro estado é o clero, segundo estado a nobreza e o terceiro estado é o povo. Mas vamos grifar isso, só para ficar claro. Página 120 para mim, por gentileza. Mas o rei não estava acima do clero, não? Então, nesse caso da França vai ser, mas eu já comento isso porque o rei ele é fora disso tudo, Giovana. Ele não é nem um estado, ele é a autoridade máxima. Entendi. Mas a sociedade em si, elas são esses 3. Grifem para mim só a última linha e a última frase da página 120. Ó. Até o final do século XVIII, a sociedade da França era composta de 3 estamentos ou grupos sociais. E aí, grifa do lado, o que é a definição de estamento. Tá vendo? Ó? Grupos de pessoas com uma função social determinada. Então, o que é isso? Nós temos 3 blocos de pessoas. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Olha aí na página 121, beleza? Passem para ela. Qual é a função das pessoas do primeiro estado? O primeiro estado é o clero. Beleza? Grifem isso daí para mim, ó. O primeiro estado era composto dos membros da igreja. Parem aí. Só a primeira frase, até os 2 pontos. O primeiro estado era composto dos membros da igreja católica. Alto clero, galera, pelo amor de Deus, presta atenção. Não confundam esse clero com padre. O padre, coitadinho, ele é gente como a gente, sacou? Ele tá lá junto com o povo, o cara que tá rezando a missa, que tá ajudando o fiel, que tá contribuindo, ele é membro do povo. Quando a gente fala de primeiro estado, quando a gente trabalha com primeiro estado, é alto clero. E alto clero, galera, é lá em cima. É papa, é bispo, é arcebispo. É gente que não pisa no chão, só anda em cima de tapete. Sacou? Que vive dentro de catedral, de monastério, de palácio. É gente muito poderosa. Beleza? Joga aí, ó, um pouquinho mais para baixo. Certo? Eu vou continuar, não precisem grifar, grifem só o que eu estiver falando, se liga? Ó, o alto clero, arcebispo, bispo, cardeal e baixo clero, os padres. Grifem isso aí agora para mim, ó. Dispensados do pagamento de tributo, o clero tinha foro privilegiado, controlava as instituições de ensino e possuía propriedades rurais e urbanas. Grifem só até aí. Então,
o membro do clero, o grupo do clero, que aqui a gente chama de estado, né? O primeiro estado, ele tem um privilégio que é não pagar imposto, certo? Ele não paga imposto, ele tem esse bônus, ok? Já deixa eu juntar com a nobreza, porque eu já falo do lance dos tributos, quer ver? Joguem aí para mim para o lado, o segundo estado, que é a nobreza, que eram os antigos senhores feudais e que agora se tornaram funcionários, e a função da nobreza é paparicar o rei, saca? A função da nobreza é puxar o saco do rei. Nossa, Luís XIV, você é maravilhoso. Tá lá, feio pra danar. Horroroso, horroroso. Nossa, eu quero uma capa igual a sua, você tá perfeito. Fala mal nas costas, porque a nobreza francesa, ela é extremamente fofoqueira, ela é Nossa, extremamente Deus. tóxica, saca? Nossa, Não, vou ler essa prova. mas eles têm um bônus. Então, se liguem. Grifem para mim isso daí, ó. O segundo estado era composto pela nobreza. Desfrutava de privilégios como isenção tributária, foro privilegiado, recebimento de pensão e a possibilidade de recolher impostos. Grifem só até aí. Ô tio Pedro, o que Oi. que é fórum privilegiado? Vou comentar. Os dois grupos, galera, tanto o clero, primeiro estado, quanto a nobreza, segundo estado, eles têm dois bônus. E isso é a treta. Eles não pagam imposto e eles têm foro privilegiado. O que é foro privilegiado? Você tem uma justiça especial, certo? E o que significa isso? Se vocês cometerem um crime, se vocês cometerem um assassinato, o que vai acontecer com vocês? É preso. Preso. Vai preso. Na teoria, né? Porque sim. Aqui é o lance. Se alguém do povo, do terceiro estado, que é o povão, trabalhador, camponês, dono de comércio, dono de armazém, se alguém do povo comete um crime, ele é julgado e ele é punido. Se alguém do clero ou da nobreza comete o mesmo crime, ele tem foro privilegiado. O que é isso? Ele tem uma justiça especial. Ele não vai ser tratado da mesma forma. E aí, se o crime matou alguém, prisão perpétua, você vai ficar preso pro resto da vida, né? E a pessoa for da nobreza e ela cometer o mesmo crime, ela vai receber uma advertência. O que é isso? É uma cartinha falando o seguinte: meu amigo, por favor, não mate mais ninguém. Enquanto isso, a pessoa, o grupo dos trabalhadores, o grupo do povo, qualquer coisa que eles façam, eles são punidos. Nossa, Deus. Aí eu pergunto para vocês, é só para vocês entenderem, galera, que é o seguinte: a gente ainda não mudou isso, saca? Ô, Giovana, você usou a palavra e na teoria a gente vai preso, é porque para esse período, quem tem o bônus, né, a justiça, ela facilita o nobre e o clero, primeiro e segundo estado. Não pagam imposto. Gente, o que é não pagar imposto? Imagina que tem uma conta, o país tem uma conta. O país tem que pagar uma dívida, certo? Quem é que tem que pagar essa dívida? Todo mundo. Concordam? Se o país inteiro tem uma dívida, se o Brasil tem uma dívida, quem é que tem que ajudar o Brasil a pagar? Todos os brasileiros. E aí, o que na França existe? Não pagamento de imposto. Todo mundo que é da igreja não precisa pagar. Todos os nobres não precisam pagar. E se a gente tira esses dois grupos, significa que quem tem que pagar vai ter que pagar para eles. Sacou? Imagina vocês numa mesa de restaurante. Nós somos aqui agora, ó, 18 participantes.
Quem mais está? A Cris entrou. Pronto, ótimo. Tem dois membros da realeza aqui na sala, certo? A gente está no restaurante, Eu, beleza? Nós estamos no restaurante. Se esses grupos de nobreza e clero, eles têm um tratamento especial, significa que se a gente estivesse no restaurante, a gente não ia comer a mesma coisa, certo? A gente ia comer melhor. Por quê? Porque a gente é especial. Nosso estado é superior. Então, de repente, o povo, que são vocês aí, ó, povinho, ia comer o mais baratinho e a gente ia comer o prato mais violento do restaurante. Certo? Bacana. certo. Entenderam? Por quê? Porque temos esse privilégio, temos essa diferença na justiça. A comida não é igual. Ok? Ótimo. Chegou na hora de pagar a conta, o que vai acontecer? Gente, eu e Cris aí que estamos dentro da sala, nós somos especiais. Certo? E se a gente é especial, a gente não tem que pagar a conta. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar a conta do restaurante inteiro, incluindo o que a gente comeu, que era o mais caro, e vocês vão pagar. Sacou? Nossa, Bonito. Que bonito, hein? Certo? Isso é a França. Tá entendendo? Isso é a França. Por quê? Quem paga, quem trabalha, quem sustenta todo esse luxo são os membros do terceiro estado. Grifem aí para mim, ó, lá embaixo. O terceiro estado era composto da maioria do povo francês. Continua grifando. A burguesia mercantil enriquecida com os negócios no exterior e manufaturas, os banqueiros, os pequenos e médios comerciantes, os advogados, os médicos, os trabalhadores urbanos, os camponeses e a população mais pobre da França. Continua grifando. Esse grande grupo estava ligado aos setores economicamente produtivos e eram submetidos a toda a ordem de obrigações tributárias. Grifem até aí. Certo? E aí, ô Giovana, por que eu chamei a atenção para o lance de você ter falado na teoria? Né? Do lance da prisão e tudo mais. Porque o que vai rolar é o seguinte. Vocês sacaram aí que quando eu fui citando os nomes de quem é do terceiro estado, tem um monte de gente que hoje em dia é muito rica, que é muito poderosa. Ó, a alta burguesia é grande empresário. Banqueiro é grande empresário. Advogado é gente importante. Médico é riquíssimo. Uhum. Para esse período na França, esse grupo não vale nada. Sacou? Eles só trabalham porque quem vale, né? Quem é poderoso aqui é a nobreza e o clero. Primeiro, É o famoso mula de carga. isso. Quem sustenta, tanto que vocês estão vendo a imagem aí, olha só, nas figuras desse quadrinho aí, ó, tudo que é ligado para a nobreza é bacana, é luxo, é vida boa. Falou do povo, é só... Olha esse coitado dessa primeira gravura aí, o tanto de... Virem a página para mim, porque eu acho que ela fica melhor. Quer ver? Vocês vão precisar dessa figura aí para poder fazer a tarefa, a atividade. Estão vendo essa charge? 122? Uhum. O que a gente tem nessa charge? O que a gente tem nessa figura? Os três grupos representados. Clero, nobreza e o povo. Então, quem sustenta isso tudo, quem trabalha, quem banca o luxo da nobreza, o luxo do clero, o luxo do rei ter palácio e dar festa de mais de uma semana, tudo isso é as contas que o terceiro estado paga. Sacou? Só que vai chegar uma hora
que esse terceiro estado ele não vai aguentar pagar isso tudo. Faça Ô, o tio seguinte. Pedro. Espera rapidinho, Giovana, que vai acabar. Deixa eu passar minha tarefa. Tá bom. Galera, atividade 1, página 123. E em casa 1. Beleza? Páginas 140. Que tamanho de capítulo, meu Deus. Ok? Atividade 1, 123. E em casa 1, 140. Joia? Vai acabar minha aula, já vou despedir. Ô, Giovana, me pergunte. Beijo para vocês. Diga. Tchau. Não, é pra eu perguntar agora? É, ó. Escuta, como que a França chegou até esse ponto? Chegou até aqui? Porque o rei gasta esse trem absurdo. Como que paga as dívidas reais, as coisas que